Depois da Segunda Guerra Mundial, especialmente entre 1945 e 1960, se instaurou uma frase marcante e histórica, que ficou conhecida como Guerra Fria. A corrida armamentista contribuiu para aumentar a disputa de poder entre dois blocos hegemônicos, a União Soviética e os Estados Unidos. Com o mundo polarizado, dividido entre duas forças contrastantes, era notório que havia entre eles um poderio nuclear inestimável, com capacidade de destruição em massa. Porém, o medo de uma guerra iminente e de proporções até então desconhecidas fizeram com que o conflito militar não fosse efetivamente consolidado. Muitos historiadores atribuem a esse momento uma espécie de paradoxo conceitual. Se a guerra era improvável, por que recebeu esse nome? Ou seja, por que foi classificada como uma guerra? Esse é o Total History, e você está em Como Aconteceu a Guerra Fria. Embora não tivesse deflagrado em um conflito armado, o clima naquela ocasião era bem conturbado, uma vez que os Estados Unidos e a União Soviética corriam contra o tempo para provar a sua superioridade militar e econômica. Muitos conflitos paralelos se produziram, como a censura ideológica entre algumas nações e o fortalecimento de ditaduras. O surgimento desses regimes autoritários recebeu o apoio dos americanos, justificadas pelo receio que estes sentiam pela possibilidade de disseminação do socialismo. Ao mesmo tempo, os estímulos para o desenvolvimento e gestão de capital contribuíram para o crescimento econômico de alguns países, especialmente aqueles que foram devastados pela guerra. Podemos dizer que a Guerra Fria gerou declínios e florescimentos. Foi o componente estratégico militar, isto é, as armas nucleares, que deram sentido ao conceito de uma guerra que foi considerada como fria. Se tornou fria porque os países envolvidos constataram que a era atômica e a corrida armamentista e nuclear poderiam significar a destruição do planeta. Por esse motivo, era preciso agir com cautela e precisão. De acordo com os pesquisadores Richard Price e Nina Tenenbaum, durante o período inicial da Guerra Fria, havia pouco consenso quanto à natureza das armas nucleares, os seus usos políticos e militares, como elas deveriam ser controladas e gerenciadas. Contudo, à medida que crescia a chance de um ataque nuclear, a percepção de que essas armas não poderiam ser utilizadas aumentou. Guerra improvável, paz impossível. Foi com essa frase que diversos líderes políticos definiam o sentido causado pela Guerra Fria. De fato, o problema foi mais ideológico do que uma briga frente a frente. Para compreender melhor como isso aconteceu, é preciso retroceder alguns anos, chegando ao final da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1945. Nessa época, os Estados Unidos e a Rússia estavam como aliados, lutando contra os nazistas. Ambos tinham um interesse em comum: chegar primeiro em Berlim, para que fossem anunciados oficialmente como vencedores. Como eles chegaram praticamente juntos, resolveram dividir a Alemanha em áreas de influência. O leste, influenciado pela União Soviética, e o oeste, influenciado pelos países capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos. Em 1961, o líder do governo alemão oriental, Walter Wilbrecht, ordenou que o Muro de Berlim fosse construído. A obra foi concretizada rapidamente. Em um dia nada tinha sido feito, e ao amanhecer, já não havia acesso possível de uma cidade a outra, marcando o fechamento das fronteiras entre a Alemanha Ocidental e o Oriental, símbolo da polarização gestada pela Guerra Fria. Para além da disputa ideológica, o que motivou a criação do muro foi a tentativa de impedir que a população da Alemanha Oriental fugisse para Berlim Ocidental. Esse grande êxodo, que envolveu aproximadamente 3 milhões de pessoas que deixaram suas casas entre 1948 e 1960, estava relacionado às diferenças de condições de vida na Alemanha Ocidental e Oriental. Com a implementação do Plano Marshall, em 1947, os Estados Unidos estabeleceram políticas econômicas que auxiliaram a reconstruir os países que foram abalados pela guerra. Além de ter transmitido uma imagem positiva dos americanos, esse plano contribuiu para que a Alemanha Ocidental tivesse maior liberdade política e desenvolvimento econômico. Na esfera soviética, a polícia secreta russa, conhecida como Stasi, gerenciava esquemas de censura e restrição de autonomia individual.
Como suas táticas não estavam sendo tão bem sucedidas, optou-se pela construção do muro, que estabeleceu em absoluto sigilo. Nesse processo, diversas famílias e amigos que moravam em lados opostos foram separados, causando um grande drama social e político para a sociedade na época. Um outro fator importante que contribuiu para o acirramento da Guerra Fria foi quando os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, em 1945. Este triste acontecimento gerou a morte de milhares de pessoas e as consequências da radiação perduraram por anos. Foi nesse momento que o mundo viu a força de destruição em massa que os Estados Unidos detinha. Sentindo-se ameaçada, a Rússia já tinha incentivos suficientes para desenvolver seu próprio arsenal nuclear. Como não havia meios de promover uma reconciliação política entre os 2 países, o nível ideológico e político, a estratégia da corrida armamentista servia como uma alternativa para refrear os ânimos entre as 2 potências. Em entrevista, o senador norte-americano Barry Goldwater esclarece, abre aspas, de repente o cientista se tornou quase uma espécie de divindade. Uma reverência especial foi conferida à comunidade científica, pois os membros desse grupo podiam calcular e compreender o fenômeno que era inaprevisível pelo senso do cidadão comum. Fecha aspas. O tipo de tecnologia desenvolvida nesse período estava associada não apenas ao período bélico, mas também à criação de satélites e dispositivos eletrônicos que se tornaram os precursores da era tecnológica computacional, a qual utilizamos até hoje. Na etapa da corrida espacial, a Rússia estava muito à frente dos Estados Unidos. Isso foi claramente demonstrado quando ela lançou o primeiro satélite na órbita terrestre, batizado de Sputnik 1. Em agosto de 1960, o Sputnik 5 foi lançado, provando que os seres vivos poderiam viajar até o espaço e retornar com vida. Na ocasião, viajaram até o espaço cachorros, camundongos e plantas. Esse resultado foi diferente do que ocorreu no lançamento do Sputnik 2, quando a cadela laica não resistiu à experiência, devido a um superaquecimento interno da cabine. Em 1961, a ousadia russa cresceu mais ainda, e ela conseguiu alcançar o feito de enviar o primeiro ser humano ao espaço, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Do outro lado, os Estados Unidos também não queriam perder a chance de avançar nessa área, decidindo criar a primeira organização voltada exclusivamente para a pesquisa espacial, a NASA. Paralelamente a isso, em 1969, eles promoveram a ida do primeiro homem à Lua, acontecimento que foi marcado através da ampla transmissão televisiva. Para continuar se estabelecendo como potência mundial, os Estados Unidos garantiram incentivos econômicos ao Japão, mesmo depois do ressentimento gerado pelo lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Seu maior medo era que os japoneses fossem influenciados pela política socialista que se desenvolvia até então na China. De certa maneira, a fragilidade da Europa no pós-guerra contribuiu para aumentar a participação dos americanos em planos econômicos, inclusive estabelecendo o dólar como moeda de referência. A criação do FMI, Fundo Monetário Internacional, no ano de 1944, marcou o início de um conjunto de iniciativas que daria suporte aos países necessitados. Além disso, diversos outros órgãos econômicos surgiram, como objetivo de estabelecer relações de cooperação entre as nações capitalistas. Do lado comunista, houve a criação do Cominform, em 1947, e o Comintern, em 1949, também com a intenção de fortalecer laços, mas neste caso, entre os países socialistas. Como podemos observar, a Guerra Fria foi construída por embates indiretos entre a União Soviética e os Estados Unidos. Quando a Coreia do Norte, parte socialista da Coreia, recebeu apoio da União Soviética e decidiu unificar a Coreia do Sul, os Estados Unidos decidiram intervir, na tentativa de coibir o avanço do sistema socialista. Depois da guerra na Coreia, em 1953, os ânimos já não estavam tão exaltados. Mas por que isso vinha acontecendo? Enquanto a Europa estava se reerguendo economicamente, muitos países envolvidos no bloco soviético encontravam-se insatisfeitos com as condições aos quais foram submetidos.
No mesmo ano, o líder Joseph Stalin acabou falecendo, e com isso